18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Juntos mais uma vez. Mais uma edição do programa 18 horas. Tá pronta pra você já, hein? Boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Carlão. Tudo certinho por aí? Tudo bem, e você? Comigo também. E se você quiser acompanhar o programa 18 horas ao vivo, você pode acompanhar pelo Instagram e logo após o término do programa pelo YouTube. Você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. Servidores da Polícia Civil do Amazonas realizam greve a partir da próxima semana. A paralisação será por tempo indeterminado. E após o Festival de Parintins no interior do Amazonas, o estado vive a quarta onda da pandemia. Segundo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, o aumento na capital ultrapassa 1000% dos casos de Covid-19 nos últimos 15 dias. E o governo mais rico da história do Amazonas tem a população mais pobre nos últimos 10 anos, de acordo com a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. E hoje temos 2 entrevistas aqui no programa 18 horas. O coronel da Polícia Militar, Amadeus Soares, ex-secretário de Segurança dos Estados do Amazonas e de Roraima, vai falar sobre o impacto da greve da Polícia Civil no estado do Amazonas. E ainda vamos conversar com o secretário municipal de saúde, Djalma Coelho, sobre a importância das doses de reforço da Covid-19 mediante o aumento aí do número de casos na capital. 6 horas, 3 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Começa agora, hein? Mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é sexta-feira, 1º de julho. E o ano é 2022, já na segunda metade do ano, hein, Artemis? Olha só como passa rápido, hein? Rapidinho. 1º de julho de 2022 e você no melhor Mix do Brasil. Tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Pela primeira vez na história do Amazonas, um governador do estado não dialoga com os policiais civis. Wilson Lima, do União Brasil, o partido simplesmente ignorou os escrivães e investigadores da Polícia Civil. A categoria tentou, inclusive, diversas vezes conversar com ele, conversar com o governador, mas não tiveram resposta nenhuma. A categoria não teve resposta, Arte. Carlão, e não foram poucas as tentativas, viu? Conforme os policiais comentaram na Assembleia da categoria na noite de ontem, quinta-feira, né? Eles não tiveram alternativa. Escrivães e investigadores da Polícia Civil decidiram aí paralisar as atividades em todo o estado. A informação foi confirmada pelo presidente em exercício do Simpol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas, Renato Bessa. O presidente, inclusive, explicou o motivo da greve. A decisão é por causa do atraso no pagamento da última parcela do escalonamento. O governo Wilson Lima quer parcelar o que já foi parcelado. A categoria reclamou também da falta de liberação das promoções dos policiais civis que estão atrasadas desde o ano de 2011. É isso? Olha, isso mesmo, isso acabou levando a categoria a decidir pela paralisação por tempo indeterminado, começando, na próxima semana, a partir do dia 8 de julho. Só devem funcionar, então, os serviços essenciais, como determina a lei, como, por exemplo, o atendimento em flagrante delito. E mesmo assim, o Estado vai ter um grande impacto na segurança com essa paralisação. Tudo isso pela falta de diálogo do governador, que ignorou a categoria. Artemis, olha só, esse é o tratamento oferecido pelo governo do estado. A classe se sente discriminada, sendo que o estado do Amazonas tem dinheiro de sobra para resolver essa situação aí. A maior arrecadação da história já foi constatada, receita de 8,9 bilhões a mais. Enquanto isso, os policiais só pedem o cumprimento da lei. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a Assembleia Geral da categoria e ela traz detalhes pra gente. Vamos acompanhar. Sem diálogo com o governador do Amazonas, Wilson Lima, os escrivães e investigadores da Polícia Civil do Amazonas
decidiram na noite desta quinta-feira em Assembleia Geral por paralisar as atividades em todo o estado por tempo indeterminado. A informação foi confirmada pelo presidente em exercício do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas, Renato Bessa. Segundo o presidente, o motivo da greve se dá pelo atraso no pagamento da última parcela do escalonamento e pela não liberação das promoções dos policiais civis atrasadas desde o ano de 2011. A paralisação por tempo indeterminado acontecerá a partir do dia 8 de julho. A categoria ontem decidiu pela deflagração da greve, né? Estamos tomando todos os procedimentos legais para a realização deles e brevemente estaremos divulgando nos meios de comunicação essa decisão da categoria. Um dos líderes da mobilização em defesa dos direitos trabalhistas dos policiais, o investigador James Figueiredo, disse que a intenção dos agentes não é causar prejuízos à população, mas a categoria não aceita o tratamento ofertado pelo governo do estado. Não queremos trazer mais prejuízo do que o povo já vem sofrendo e vem tendo com as facções criminosas, né, com o crime organizado. Mas o governo nos forçou a isso. O governo discriminou a classe de escrivão investigador, está de birra com essa classe. Dinheiro tem sobra, né? Teve uma receita de 8,99 bilhões a mais nesse período, não ainda alcançou o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, está jogando dinheiro para todo que é canto aí para os municípios, para os bairros, mas não quer fazer o cumprimento de lei, né? Desde o último dia 25 de maio, os policiais civis aqui do estado vêm realizando mobilizações contra o governo do Amazonas, cobrando pelo cumprimento do que determina a adequação salarial dos escrivães e investigadores em 5 parcelas, sendo que uma foi paga imediatamente ainda no ano de 2018. Sobraram outras 4 parcelas para os anos de 2019, 2020 e 2021 e 2022. Após meses sem resposta do governador Wilson Lima, a greve foi deflagrada. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E dando prosseguimento ao assunto, vamos conversar com o coronel da Polícia Militar, Amadeus Soares. Ele que é ex-secretário de Estado de Segurança dos estados do Amazonas e também de Roraima. Ele vai falar sobre o impacto aí da greve da Polícia Civil no estado do Amazonas. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, coronel Amadeus Soares. Boa noite, Misa. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes da Rádio. Boa. Coronel, nunca nenhum governador antes deixou de falar com os policiais civis e nem militares. Por que o governador Wilson Lima tomou tal atitude? Pois é, isso daí é uma coisa inexplicável. O diálogo é sempre a melhor solução, a melhor alternativa, a alternativa mais racional e lógica que se deve tomar. Virar as costas nunca foi a melhor solução e o impacto disso para a sociedade será muito grande, porque a Polícia Civil tem um papel primordial. Ok, coronel. Oi. Tá falhando a ligação. Alô, coronel. Oi. Oba, conclua. Oi. Pois é, vem a Polícia Militar que também não recebeu o database e tem outras categorias do Estado que também não receberam o database. Então, é muito complicado quando se toma uma atitude dessa. Deixar a sociedade aí, de novo, à mercê de tudo de ruim que possa acontecer para a criminalidade. Porque a Polícia Civil ela tem um papel importante no sistema de segurança. Assim como o ostensivo, a Polícia Militar também tem. Ok, coronel, realmente, o senhor falou aí, causa impacto, né? E é complicado para o povo, para nós, para as pessoas que estamos aí. Como fica essa questão da segurança no Estado em relação aí a essa paralisação por tempo indeterminado? Fica complicado, né, Carlão? Porque a polícia, pelo que eu entendi aí, ela deve estar fazendo aquela operação padrão, né? Então, é o que está na lei. Se não tiver, não tem jeitinho, não tem aquela
bacanizada que os policiais costumam, não vai ter isso, pelo que eu entendi, né, que o comando de greve aí está falando, né? E isso complica demais, porque a boa vontade do policial é sempre bem-vinda, né? O atendimento à população é prioritário, primordial, e isso vai ficar complicado, porque eles têm razão, porque estão exigindo o cumprimento de uma lei. E o governo não dá resposta, não dialoga, não contribui de nenhuma forma para que o problema seja resolvido. Então, não sobrou alternativa. E aí a sociedade novamente vai pagar o pato sem ter feito nada. O que pode acontecer na prática, Coronel, em relação a essa paralisação com a população, com a segurança do Estado? Vai aumentar o número de crimes, porque o bandido também ouve rádio, ouve televisão, lê jornal, ele está vendo que a polícia está paralisando. Para eles, a polícia está paralisando. Então, eles não vão parar de praticar crimes por conta do governo, da boa vontade do governo querer vir falar com os policiais. Eles vão se aproveitar da situação, e isso daí é extremamente complicado. Coronel, mas ainda dá tempo ainda de tentar reverter essa paralisação, porque realmente é bastante preocupante e é muito perigoso, sem dúvida nenhuma, para a população. Uma paralisação, principalmente no momento desse que nós já estamos vivendo aí, uma questão, né, drástica, né, no quesito aí segurança pública. Tem como ainda reverter isso? Existe essa possibilidade, Coronel? Olha, Carlão, sempre tem solução, né? Desde que tenha bom senso e vontade de querer solucionar o problema. Tendo isso, o problema passa a ter solução. Não tendo isso, o problema se complica. E aí, como eu falei, quem vai pagar esse fato é a sociedade que está aqui, que paga os impostos em dia, que paga todos os seus emolumentos em dia e que está aí, sendo atendida da pior maneira, um serviço de segurança de péssima qualidade, com os indicadores criminais nas alturas. Parece que isso não dói os ouvidos do governo. É ouvido moco para atendimento da população, é ouvido moco para atendimento do servidor público. Enfim, é um governo que não existe. Coronel, a paralisação ela está marcada para iniciar dia 8 de julho, na próxima semana. O que o governo pode fazer nesse momento? Nós sabemos que o problema não é a falta de dinheiro, até porque esse governo teve a maior arrecadação da história. O que o governo precisa fazer agora? Dialogar e pagar. Dialogar e pagar. Achar uma fórmula de pagar isso, que os policiais se contentem e resolver o problema. Está tudo na mão deles. Não pode vir uma solução faraônica, isso não existe. Tem que ter eles, chamar os policiais para conversar, sentar à mesa, dialogar e dizer, está resolvido, vou pagar dia tal dia e acabou a conversa. Porque é a última parcela, o certo não quer aceitar parcelamento porque isso já foi parcelado. Está entendendo? Então é dialogar, estar na mesa civilizadamente e resolver o problema. Vocês já procuraram o governador, estão procurando ainda, vocês ainda pretendem ainda tentar, antes dessa paralisação, vocês mesmos tomar a iniciativa de procurar novamente o diálogo ou já encerrou as tentativas? Não, eu acho que a porta para o diálogo sempre está aberta, né? Eu vi os sindicatos aí fazer protestos em frente do Palácio, em frente da Delegacia Geral, foram ao governo várias vezes dialogar lá e sempre aquela conversa, aquela velha barrigada, em vez de tentar solucionar a questão. Eu penso que isso tem que ser solucionado, porque, de novo, vou repetir, quem vai sofrer das consequências é a sociedade que paga os impostos e que nada tem a ver com isso. Coronel, obrigada pelas informações, as suas considerações finais. E eu gostaria que o senhor, inclusive, alertasse aí a população, se ocorrer realmente essa paralisação, que cuidados que a população deve ter. Bom, como a paralisação é da Polícia Civil, deve haver aí um retardamento nas atividades de boletim de ocorrência, né, de atendimento dos flagrantes, deve estar complicado também, deve atrasar isso. Então a população deve procurar a internet para tentar resolver a questão de boletim de ocorrência e delegacia assim sempre que tiver possível.
Novamente, coronel. muito obrigada. Boa noite, coronel. Nós conversamos com o coronel da Polícia Militar, Amadeus Soares, ele que é ex-secretário de Segurança dos Estados do Amazonas e de Roraima. Boa noite, coronel. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Boa noite, eu que agradeço. Agora são 6 horas e 16 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, agora nós vamos falar aí de saúde. O último boletim epidemiológico diário de Covid-19 mostrou o diagnóstico de 447 novos casos da doença no Amazonas, hein? 328 são de pessoas moradoras aqui na capital, aqui em Manaus, e 45 de residentes no município de Parintins, cidade que sediou na semana passada o 55º Festival Folclórico. Como resultado de todas as flexibilizações, os números vêm chamando a atenção das autoridades, hein, Artemisa? Pois é, Carlão. Amanhã de hoje, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, confirmou que tivemos um aumento de mais de 1000% dos casos de Covid-19 nos últimos dias aqui na capital. E especialistas em saúde alertam que Manaus vive a 4ª onda da pandemia e uma gripe também silenciosa, com cada vez mais pacientes testando positivo para o vírus, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou no último boletim epidemiológico a crescente no número de novos casos de Covid-19 no Amazonas na 4ª onda na pandemia do estado. No boletim divulgado nesta quinta-feira, foram confirmados 447 novos casos de coronavírus, totalizando 585.103 infecções da doença. Não foram registrados óbitos nas últimas 24 horas. O boletim epidemiológico apontou que dos 447 novos casos da doença, 328 são de pessoas aqui de Manaus e 45 são residentes do município de Parintins, que sediou na semana passada o 55º Festival Folclórico. Os boletins da Fundação de Vigilância em Saúde apontou um aumento de mais de 3.625% no comparado com o divulgado no dia 1º de junho, quando foram registrados naquela data somente 12 novos casos de Covid. Durante todo o mês de junho, foram registrados 2.304 novos casos da doença em todo o Amazonas. O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, explica que a maioria dos casos que se tem constatados são de pessoas não vacinadas ou com a vacinação incompleta. Outro caso percebido entre os especialistas é a presença de linhagens da Covid-19 com maior transmissibilidade entre a população, o que também pode explicar o aumento de casos. O pesquisador também fez um alerta sobre a falta de cuidados do poder público no Amazonas. O combate da pandemia passa pelo reconhecimento real da gravidade da situação pelas autoridades públicas. Se nós não nos livramos do coronavírus hoje, foi por incompetência do Ministério da Saúde, por incompetência do governo do estado do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. Essas ações precisam ser revertidas para que nós não tenhamos uma nova onda como tivemos no passado. De fato, o Manaus teve a pior resposta, uma das piores respostas do planeta contra o coronavírus, e isso já foi publicado e comprovado por artigos científicos publicados no Journal of Public Health, Nature Medicine e outros periódicos que atestaram essa negligência das autoridades públicas em Manaus em cuidar da pandemia. Entre os casos confirmados de coronavírus aqui no estado, há 37 pacientes internados em Manaus, sendo 32 em leitos clínicos e 5 em unidades de terapia intensiva. A situação vacinal dos pacientes internados com Covid-19 mostra que dos 37 pacientes internados, 15 não foram vacinados, 9 têm um esquema vacinal incompleto e 13 têm um esquema vacinal completo. A Prefeitura de Manaus já liberou, inclusive, a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas a partir de 18 anos de idade. A campanha também terá o reforço de mais de 28 pontos de vacinação, totalizando 81 endereços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde. E hoje, o Estúdio 5 Centro de Convenções reabriu as portas para a vacinação
população para reforçar a campanha de imunização. O prefeito Davi Almeida, na manhã de hoje, reforçou a importância de se completar o ciclo vacinal para minimizar o aumento de número de casos na cidade. O prefeito também confirmou que tivemos um aumento de mais de 1.058% dos casos de Covid-19 nesses últimos 15 dias. É importante que a todos vocês que nos assistem nesse momento, que procurem as nossas unidades básicas de saúde. Nós temos 55 unidades, nós tivemos um aumento do caso de Covid, mais de 1000% de aumento. Isso é preocupante, nós não podíamos estar passando por isso, não vamos voltar àquele flagelo que passamos em 2021. Nós temos a vacina é o nosso escudo, é a nossa proteção. Eu peço a todos, eu conclamo a todos, peço a vocês que divulguem maciçamente isso, para que nós possamos conscientizar a população da necessidade de fazer a terceira dose, a quarta dose, e estarmos todos resguardados e também protegidos contra a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 550 mil pessoas já podem receber a quarta dose contra a Covid-19. Além disso, existem mais de 700 mil pessoas em atraso com a terceira dose dos imunizantes. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas teve um aumento de 507% no número de casos de Covid-19 nos últimos 10 dias de junho. A taxa de positividade de testes passou de 6% no início do mês para 24% na última semana. Acabamos de receber esses dados da Fundação de Vigilância em Saúde. E segundo os boletins, de 21 a 30 de junho foram registrados em todo o Amazonas 1.821 casos da doença, enquanto que de 11 a 20 de junho foram 300 casos. E nos primeiros 10 dias do mês foram registrados 195 casos da doença. O número de internações também subiu de forma preocupante e alcançou 235%. Com esse aumento, o Amazonas retorna para a fase amarela da pandemia. Mix. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, vamos dar continuidade ao assunto da Covid-19 com o secretário municipal de saúde, Djalma Coelho, que vai falar sobre a importância das doses de reforço da Covid-19 mediante aí o aumento do número de casos na capital e no estado. Secretário, são mais de 50 pontos de vacinação na cidade de Manaus, mas muita gente ainda não tomou a dose de reforço. Como estão esses números? O senhor pode atualizar para a gente? Boa noite, Artemisa, boa noite, Carlão, e boa noite os ouvintes aí da Rádio Mix. Os números, assim, nós sempre, a Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde, sempre alertou, se você pegar entrevistas durante 2 meses, aí alertou sobre a questão dos faltosos, daquelas pessoas que estão em atraso com sua terceira dose. Todas as doses, elas têm atrasos. Nós temos uma faixa etária de pessoas pequena, mas 200 e poucos mil, considerando o Amazonas, então teoricamente é pequena, 10%, ou seja, 90% está vacinado aí com a população vacinada da primeira dose. Aí você aumenta um pouquinho quando cai para a segunda, cerca de 300, um pouco mais de 300 mil pessoas. Quando vai para a terceira dose, aí é que fica, na última número que eu peguei, 725 mil pessoas tomaram as 2 doses e não tomaram a terceira dose, e que agora, com a abertura da quarta dose para pessoas que tenham 18 anos a mais e que tenham tomado a sua terceira dose até 4 meses atrás, essas pessoas são em torno de 550 mil pessoas que estão aptas a tomar essa quarta dose. Então, é um número significativo, somando todos esses números, nós chegamos a ter mais de 1.200.000 pessoas
em algum atraso de alguma dose para iniciar seu ciclo vacinal ou para complementar o seu ciclo vacinal, e isto preocupa. Agora, eu estava até assistindo aí a rádio, discordo do cientista aí, no sentido da questão da saúde pública, pelo menos do município, pois essa gestão, ao assumir, em um curto intervalo de tempo, deu uma resposta. Por exemplo, assumimos dia 19 de janeiro, vocês acompanharam aí os casos, pelo menos nos números, a curva foi ascendente em relação à velocidade da vacinação. Em junho nós já tínhamos 1 milhão de população, completamos 1 milhão da população em junho de 2021. E em 2 meses após já completamos 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas vacinadas. E a curva decrescente em relação a esses números, enquanto a vacinação aumentava a cobertura, exemplo, houve um decréscimo em relação ao número de novos casos diários, um decréscimo dos números de internações hospitalares e um decréscimo em relação aos óbitos. Então, assim, passamos um período de tranquilidade, e o que eu acredito e afirmo é que a população, nesse período de tranquilidade, entrou numa zona de conforto, fazendo com que a vacina estava sendo ofertada, houve a descentralização em torno de 51 a 54 pontos de vacinação distribuídos em todos os distritos de saúde, e a demanda estava muito pequena. A prova disso é que, foi encerrados os pontos estratégicos de vacinação, os pontos grandes de vacinação no Estúdio 5, no SESI, no Shopping Felipe Dal, que foi encerrado agora recente, mas por outros motivos, porque o Cine vai fazer uma outra atividade lá, no Povos da Amazônia, em vários pontos estratégicos, pela baixa demanda de pessoas. Então a gente, pelo princípio da economicidade em relação à utilização de RH e de tudo do serviço público, de insumos, a gente optou em encerrar. Neste momento, os números começaram, mesmo com a prefeitura afirmando para as pessoas procurarem a terceira dose. O que mais motivou agora o aumento de procura nas UBS foi a notícia do aumento de casos. Aí as pessoas começam a ficar preocupadas, e ainda mais, estão corretas em ficar preocupadas, porque cerca de 75% a 80% dos casos que hoje, das pessoas que estão internadas em UTI, elas ou não tomaram nenhuma dose ou estão com seu ciclo vacinal incompleto. Então, a vacina tem uma eficácia não tão elevada ao ponto de impedir totalmente o contágio, ou seja, você se contaminar e desenvolver a doença, mas quando você vai, os estudos científicos, quando você vai para eficácia em relação a evitar que haja uma hospitalização em leitos clínicos, uma hospitalização em leitos de UTI, em relação ao número de óbitos, a vacina tem uma eficácia bem elevada, acima de 90%, e que isso já é o bastante para que as pessoas devam procurar um ponto de vacinação para completar o seu ciclo vacinal. Okay, e os sintomas são mais leves também, né? E falando também em ponto, eu não entendi direito. O Estúdio 5, o ponto de testagem no Estúdio 5, ele foi reaberto pela Censa? Como que está essa situação? Que o senhor falou aí, né? Como é que está essa estrutura? Lá não é de testagem, Carlão. É o quê? Lá, o que a gente reabriu lá foi um posto de vacinação. A gente chama de um ponto estratégico de vacinação. As UBS, o que foi que aconteceu? Eu tenho, como eu falei, somando todas as pessoas que faltam tomar a primeira dose, com as que faltam tomar a segunda, com as que faltam tomar a terceira e com as que estão agora aptas a tomar a quarta, você tem um universo aí de quase 1,5 milhão de pessoas, né? Então, deste 1,5 milhão, nenhum serviço público da atenção primária de nenhuma capital do país, se quiser ser vacinado em 7 dias, vai conseguir acolher essa demanda.
Então a população tem que ter, eu peço, compreensão, e tem que ter uma compreensão em relação a esse espaço de tempo que a gente precisa vacinar. E precisamos acelerar. E nesta intenção de acelerar a vacina, foi que nós, em poucos dias, nós aumentamos a distribuição das vacinas de 51 unidades de 54 unidades para 81 unidades de saúde, que hoje, nas redes sociais da ciência, você já tem acesso a essas unidades que contêm a vacina, o imunobiológico contra o Covid, e abrimos o Estúdio 5 como ponto estratégico. Hoje tivemos uma reunião com a FVS para abrirmos, a partir de segunda-feira, a Arena Amadeu Teixeira, que também vai ser um segundo ponto estratégico. Boa. E nós vamos observar esse termômetro em relação às UBS, se há necessidade de abrir outros pontos estratégicos. E assim, a necessidade de abrir os pontos estratégicos, também falando um pouco sobre o cientista que falou aí anteriormente, é que as UBS, elas não desenvolvem apenas a vacinação. Não existe só Covid no mundo. Eu quero dizer a todos que, além do Covid, tem mulheres que continuam engravidando e precisam de pré-natal, tem hipertensos que precisam ser cuidados, diabéticos que precisam ser cuidados, mulheres que precisam ter a prevenção do câncer de colo de útero, crianças que precisam receber a vacinação do calendário nacional de imunização. Então, todos os serviços dos programas de saúde que levou Manaus a ser o primeiro lugar no ISF dentro das capitais não estão sendo abandonados. Então, assim, as dificuldades são tamanhas, são grandes, mas a gente tem enfrentado isso e tem feito estratégias para que a gente consiga ampliar e dar uma velocidade à questão da vacinação contra a Covid e não deixar e não esquecer os programas ministeriais de serem executados, assistidos. Secretário Djalma Coelho, muito obrigada pela entrevista e suas considerações finais. E nessas considerações, eu gostaria que o senhor comentasse a nota que nós recebemos há pouco da Fundação de Vigilância em Saúde, que relata que Manaus, o Amazonas, na verdade, volta à fase amarela. Assim, a fase amarela, ela avalia a média móvel, a questão da ocupação de leitos, a ocupação de leitos de UTI e a de óbitos. Então, assim, os leitos de UTI e óbitos ainda não tiveram um impacto muito grande, mas os leitos clínicos já demonstraram algum impacto e o número de casos novos também. Ou seja, eu estava ouvindo aí o programa, vocês já relataram que em 10 dias aumentou mais de 500%, mas se for pegar desde o início do mês, você tem aí mais um aumento, quase 5.000% de aumento, né? Saiu de 18, 14 casos para 400 casos. Então, a gente, nas considerações finais, eu quero pedir compreensão da população que realmente é necessário vacinar e mantenham as medidas de biossegurança. A gente está tratando isso na prefeitura e especificamente na ciência com uma seriedade muito grande, porque entendemos também que a saúde é importante, mas hoje, se a gente bloqueia tudo de uma vez, então a gente está esperando acompanhar de perto essa evolução para talvez fazer medidas restritivas novamente. Verdade. E a parte dessas coisas a gente sempre fala, e vocês observaram, teve aí grandes festas em Manaus, né? É verdade. Gravação do DVD do Calypso, teve depois show do Gustavo Lima, Vixe, Parintins e tudo mais. Então, assim, essas festas assim, entretenimento, que também, as necessidades não são tão essenciais, mas que a população precisa, o lazer, o entretenimento, porque também tem muito problema psiquiátrico, psicológico na população.
e que fazem parte, mas se a gente fizer de forma aleatória, sem um controle, a gente pode trazer risco. Então, a gente vai estar sempre atento e, se for necessário, a gente vai mandar o documento para a Casa Civil para a análise do prefeito em relação a algumas medidas restritivas, tá? Valeu. Muito obrigada. Nós conversamos com o secretário municipal de saúde, Djalma Coelho, que trouxe aí o balanço desses últimos dias do aumento do caso de Covid-19 do Amazonas e também relatou aí os pontos de vacinação, né? Reforçando aí as doses de reforço da Covid-19. Muito obrigado e boa noite novamente. Boa noite, secretário. Boa noite. Boa noite. Valeu. Agora são 6 horas e 36 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, no próximo bloco aqui do 18 horas, o governo mais rico da história do Amazonas tem a população mais pobre dos últimos 10 anos, de acordo com a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo em 6 horas e 37 minutos. Hoje, sexta-feira, tempo e temperatura com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Segundo o Climatempo, para esta noite, a previsão é de pancadas de chuva, céu nublado, mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Mix. Olha só, o governo mais rico da história do Amazonas tem a população mais pobre dos últimos 10 anos, de acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Conforme os números da FGV, a pobreza nunca esteve tão alta no Amazonas quanto no governo Wilson Lima. Mais da metade da população do estado, ou seja, mais de 2 milhões de pessoas, estão pobres, o que coloca o Amazonas em segundo lugar no mapa da pobreza no Brasil. Para o economista Orígenes Martins, estar no topo da pobreza é vergonhoso para um estado considerado o mais rico da nação pelo potencial econômico em várias áreas, além de os milhões de recursos do governo federal que inundaram, os cofres públicos durante a primeira e segunda ondas da Covid-19 e que até hoje não tiveram transparência total na aplicação. A reportagem é de Odinei Araújo. O mapa da pobreza no Brasil, criado em 2012 pela Fundação Getúlio Vargas, mostra que a proporção da população pobre do Amazonas aumentou desde 2019, primeiro ano do governo Wilson Lima. Hoje são mais da metade da população, ou seja, 51% na margem da pobreza. A FGV considera pobre as pessoas com renda domiciliar por pessoa de até R$ 497 por mês. O levantamento da FGV avalia o nível e a evolução da pobreza durante os anos de pandemia de Covid no Brasil, com base nos dados da PNAD Contínuo Anual, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice de pobreza no Amazonas ficou bem acima da média nacional de 30%, e o estado hoje ocupa o segundo lugar no mapa da nova pobreza, só perdendo para o Maranhão, que tem 57,9% de sua população na linha da pobreza. Isso significa que dos quase 4 milhões e 300 mil habitantes do Amazonas, mais de 2 milhões e 100 mil moradores enfrentam pobreza, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. É quase uma Manaus inteira de novos pobres surgidos ao longo da pandemia. E o maior registro de pobreza no Amazonas foi em 2021, o maior percentual dos últimos 10 anos. Esses números, para o economista Orígenes Martins, são vergonhosos para um estado considerado o mais rico da nação pelo potencial econômico em diversas áreas, sem falar nos milhões de recursos enviados pelo governo federal que inundaram os cofres públicos do Amazonas durante a primeira e a segunda ondas da Covid e que até hoje não se sabe como, de fato, foram gastos. Quando aconteceu a primeira onda da Covid, os cofres públicos, municipal, estadual, foram inundados de recursos por parte do governo federal. Infelizmente, até hoje, esses recursos não foram devidamente esclarecidos quanto à sua aplicação. Nós temos no Amazonas um potencial de produção econômica em várias áreas, que eu não vou discutir aqui,
e não se vê programas sociais, programas de gestão política para aplicar. Isso não é atitude de um Estado moderno. Isso não pode ficar acontecendo para a vida toda. Enquanto a metade da população do Amazonas sofre com a pobreza, o governo do estado está com os cofres cheios e nunca teve tanto dinheiro para gastar como agora. No governo Wilson Lima, a arrecadação de impostos vem batendo todos os recordes históricos. Em 4 anos, o atual governo terá administrado o maior orçamento da história do Amazonas em um único mandato. Serão mais de 81 bilhões de reais. Por isso, o economista Orígenes Martins atribui a pobreza do Amazonas principalmente a falta de gestão pública. Portanto, se existe hoje a tal da pobreza absoluta, ou maior dos últimos anos, como diz aí a Confederação Nacional dos Municípios, eu atribuiria isso muito mais à incompetência da gestão pública do que aos às próprias condicionantes da situação atual. E o Amazonas vive uma questão de má gestão pública há décadas. E nós temos um potencial que, infelizmente, não é utilizado. Portanto, se existe pobreza, se existe miséria, se existe realmente esse descaso, não é por falta de condições potenciais de produção. É por falta de ou desinteresse ou incompetência da gestão pública. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, como resultado do empobrecimento da população do Amazonas no governo Wilson Lima, mais de 60 mil famílias do estado estão à espera do Auxílio Brasil do governo federal, Artênio. Pois é, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios do Amazonas, o crescimento da fila de espera do benefício foi de quase 180% em um ano. Para o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, esses números revelam que o grau de perversidade não tem limites no estado e em toda a nação. Os detalhes agora com a repórter Odneia Araújo. O levantamento da Confederação Nacional de Municípios informa que em abril desse ano, 61.546 famílias do Amazonas com perfil para receber os recursos do Auxílio Brasil do governo federal ainda não tinham sido contempladas. A atualização do levantamento foi feita com base nos dados divulgados pelo Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico. Ainda conforme o estudo, aqui no Amazonas o crescimento da fila de espera foi de quase 180% em um ano. Em março do ano passado, aguardavam pelo auxílio 22 mil famílias, mas o número quadriplicou nesse período. Para o professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, os números são desproporcionais e não batem com a riqueza do atual governo, além de revelar a perversidade em todas as esferas. Quando eu olho para esses números, eu fico me perguntando qual é o limite da maldade, qual é o limite da crueldade dos governos brasileiros, nas 3 esferas, o governo do estado, o governo municipal e o governo federal. Nós estamos falando aí de quase 62 mil famílias. Se você pensar que a população no Amazonas, uma família tem na média 5 pessoas, nós estamos falando aí de quase 300 mil pessoas que estão fora da lista de recebimento do Bolsa Família. Também no estado, onde a população é a segunda mais pobre do país, a espera pelo benefício é ainda mais dolorosa. De acordo com o professor de Ciências Sociais, hoje se tem um número expressivo de famílias fora dessa lista porque foram eliminadas contabilmente. O Brasil tratava como extremamente pobre a pessoa que tinha uma renda per capita de até R$ 89 por mês. O governo Bolsonaro aumentou esse valor para quase 30%, dando a impressão de que a população enriqueceu, o que na avaliação do sociólogo não é verdade. Vamos imaginar, uma pessoa que hoje tem uma renda per capita de R$ 92, ela já não é mais considerada extremamente pobre. Percebe? E também mudou a metodologia para definir o que é pobreza, também elevando o percentual, como se a população tivesse enricado. A população está mais empobrecida, todos os números mostram para isso.
Então, é um grau de perversidade que não tem limites. E o mais assustador é que essa população mais vulnerável, essa população mais exposta aos desgovernos, tanto do Wilson Lima, quanto do Bolsonaro, quanto do Davi Almeida, é a população mais dócil, a população mais subordinada, mais subserviente. A fila pelo Auxílio Brasil aqui na região norte apresentou o maior crescimento de todo o país, 232%. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o correspondente do programa 18 Horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Carlos Eduardo. Ontem a gente falou sobre a PEC, né, que aumenta o valor aí do Auxílio Brasil para R$600. O Senado acabou aprovando aí a matéria e agora segue então para a Câmara. Como é que foi que a bancada do Amazonas votou então essa PEC, Cadu? Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas que nos acompanham pelo YouTube e pelo Instagram. Nos 2 turnos de votação, a bancada do Amazonas foi 100% favorável, Artemisa. A matéria seguiu hoje para a Câmara dos Deputados e o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, disse que a PEC 1, que é a ex-PEC Kamikaze e agora chamada de PEC dos benefícios, vai ser aglutinada à PEC 15, que trata de benefícios fiscais sobre o etanol. A Câmara vai criar uma comissão especial para analisar a matéria, que vai ter a relatoria do deputado federal Danilo Forte, do estado do Ceará. Ou seja, Artemisa, 2 PECs vão se transformar em uma só, uma aglutinação aí. E a expectativa é colocar a pauta em discussão no plenário a partir de terça-feira, porque a Câmara vai entrar em recesso e é preciso correr contra o tempo. Depois do recesso, Artemisa, a Câmara vai diminuir bastante o seu ritmo de trabalho aqui em Brasília por causa da campanha eleitoral. Vamos então recapitular. O que foi aprovado ontem, a PEC 1, que já foi chamada de PEC do cheque em branco, PEC da compra de votos, PEC do vale tudo, enfim, ela permite que o governo aumente o valor do Auxílio Brasil para R$600 e inclui mais 1,5 milhão de pessoas no programa. Também permite a criação de um voucher caminhoneiro no valor de R$1.000 e ela também aumenta o valor do Vale Gás de R$55 para R$120, benefício pago a cada 2 meses. Também passou na PEC um recurso para o setor do transporte coletivo, no valor de R$2,5 bilhões, para bancar a passagem gratuita dos idosos. Mas, na verdade, esse valor vai ser usado para compensar o aumento do custo de manutenção dos ônibus e o reajuste do preço do diesel. Agora, com relação à emenda do senador Eduardo Braga, que a gente falou sobre ela ontem aqui no 18 Horas, que inclui outras categorias para receber o auxílio emergencial, como taxistas, motoristas por aplicativo, profissionais do transporte fluvial, enfim. A emenda do senador não passou na PEC, porém o governo aceitou incluir somente os taxistas nesse programa de benefícios, por considerar que são uma categoria mais bem organizada, o que vai facilitar o pagamento do benefício. Ou seja, Artemisa, motoristas de aplicativo, mototaxistas, pessoal das embarcações, todos esses profissionais ficaram de fora da PEC. O senador Eduardo Braga disse que vai tentar ajudar esses profissionais por meio de outra PEC. Mas o que ele chamou de PEC paralela. Mas isso aí vai depender de uma nova mobilização política. Artemisa, um detalhe que chamou a atenção é que os senadores da oposição, em especial do PT, votaram a favor da PEC 1, apesar do risco que ela traz de permitir que o governo distribua dinheiro aos mais pobres em meio a uma campanha eleitoral. Segundo a assessoria do PT, houve uma negociação com o relator da PEC que retirou o termo cheque em branco, que permitiria um uso indiscriminado do dinheiro público em plena campanha. Hoje o assunto repercutiu em todo o país, Artemisa. Quem tem o Auxílio Brasil já está esperando ansiosamente pelos R$200 a mais, quem é caminhoneiro já está esperando pelos R$1.000 e quem é taxista está aguardando quanto vai ser o valor do benefício. O assunto também repercutiu no campo eleitoral. Teve um toma lá da cá entre Lula e Bolsonaro.
Vamos ouvir o que disse o ex-presidente Lula sobre a aprovação da PEC 1. Tudo isso, tudo bem, o povo tem que pegar o dinheiro. O povo tem que pegar o dinheiro. Mas não é isso que resolve o problema, porque tudo isso vai acabar em dezembro. Na verdade, o projeto que ele mandou é um projeto eleitoral. Ele acha que ele pode comprar o povo. Ele acha que o povo é um rebanho. Ele acha que o povo não pensa. Ele acha que o povo vai acreditar em mentira. E não vai. Não vai, chega. As pessoas podem mentir, sabe, para um, para duas, para três, mas não se pode mentir para o mundo inteiro todos os dias. Ele então está criando caos, ele está querendo criar confusão, está querendo criar confusão, e nós não vamos entrar nas provocações. Ele precisa saber que nós, com muita tranquilidade, vamos nos dirigir dia 2 de outubro às urnas, vamos votar. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é pré-candidato então a presidente, né? E ele fala aí, né, Carlos Eduardo, justamente desse programa, segundo ele, eleitoreiro, mas não deixa de dar o recadinho dele no final, chamando então a população para as urnas em outubro. A briga, parece que a gente está em agosto, setembro, né, Artemisa? Mas a gente está em julho, começamos julho e o clima já é quente. Isso aí, de campanha, já tá quente o negócio. A briga tá feia. Artemisa, o presidente Bolsonaro está na Bahia, ele, Lula, está na Bahia, Simone Tebet está na Bahia, hoje o fim de semana é na Bahia, viu? Ele está participando da inauguração de obras, fez inclusive motociata por lá. Ele também falou sobre a aprovação da PEC. Vamos ouvir o que ele disse. Ontem no Senado Federal, eu quero cumprimentar os senadores. Ontem o Senado Federal majorou o valor do Auxílio Brasil de R$400 para R$600. Também dobrou, no dia de ontem, o valor do Auxílio Gás para todos os brasileiros. Dizer a vocês que eu agradeço a Deus pela minha vida e agradeço também a Ele por essa difícil missão de conduzir os destinos da nossa nação. Mas temos certeza, com o povo ao nosso lado e com a graça dele, nós colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o presidente Bolsonaro, que falou aí de todos os auxílios, enfim, mas também como o ex-presidente Lula deu recadinho no final, chamando a população para outubro também, Carlos Eduardo. A PEC 1 é o primeiro panfleto eleitoral, né, Artemisa? O assunto está na boca do povo, tem gente que apoia, tem gente que não apoia, porque o Brasil passa por uma crise severa, uma crise econômica muito braba, e o governo não consegue estabelecer controle sobre a inflação. E agora precisa garantir a sobrevida das pessoas. Vários países, Artemisa, estão fazendo isso, viu? Mas no caso do Brasil, estamos a menos de 100 dias de uma eleição bastante disputada, em que o segundo lugar é o dono do cofre. Dar recurso para os mais pobres pode caracterizar crime eleitoral. Será que a PEC pode ser, então, judicializada? A gente conversou com o advogado Rodrigo Carvalho, que é especialista em direito eleitoral, que vai nos dar uma luz para a gente entender esse assunto. Vamos ouvir. A PEC prevê o aumento do pagamento de benefícios sociais, né, e trará um impacto bilionário ao orçamento, pelo menos de 40 bilhões. Não se sabe ainda de onde sairá esse dinheiro, só se sabe onde ele vai parar, né? E querendo ou não, um ano eleitoral é delicado tratar de distribuição de dinheiro para a população. Entretanto, a PEC ela é prevista somente para o estado emergencial, que uma vez aprovado, ele está encaixado dentro da exceção prevista na Lei 9.504, legislação eleitoral, que vai viabilizar essa possibilidade de transferência de recursos. Quanto ao benefício que, porventura, o governo pode ter, naturalmente, por estar com a chave do cofre, né, vai ser o primeiro beneficiário. Não necessariamente isso quer dizer que seja capaz de virar o resultado de uma eleição ou coisa parecida, até porque os dois lados votaram a favor da PEC
E os dois lados vão se utilizar das votações realizadas, vão se utilizar do que foi debatido e do resultado obtido. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então Rodrigo Carvalho, ele que é especialista em direito, advogado especialista em direito eleitoral, Carlos Eduardo. Ele falou 2 pontos importantes. O primeiro é que a PEC está amarrada à questão do dispositivo da emergência pública, que aí viabiliza, permite a distribuição de renda durante as eleições. Outro ponto que ele falou, importantíssimo, que não se sabe se essa distribuição de renda vai converter em votos para o presidente Bolsonaro. Agora vamos aguardar, porque na semana que vem a polêmica prossegue na Câmara, porque no Senado a gente não pode esquecer da promessa feita pelo presidente Rodrigo Pacheco de autorizar a instalação da CPI do MEC. Fortes emoções virão. Artemisa e Carlão. Cadu, falando em Câmara, olha só, os deputados da Câmara aprovaram uma lei polêmica que obriga o governo a pagar o chamado orçamento secreto. Agora, a distribuição de dinheiro está aí, né, escancarada aí, para quem quiser ver. Conta aí esse detalhe dessa história aí, Cadu. Lamentavelmente, Carlão, estão querendo dar um ar de legalidade àquilo que era escondido. As emendas de relator, apelidadas de orçamento secreto, ficaram conhecidas assim porque se tratam de um recurso extra do orçamento da União que vem sendo aplicado nas bases eleitorais dos parlamentares que apoiam o governo. É uma espécie de dinheiro em caixa do governo usado como instrumento de negociação. Ou seja, você me apoia, eu te repasso recursos. Tipo assim, simples assim. Só que esta semana, Carlão, quando vieram a público os casos de assédio sexual envolvendo o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, o governo liberou 4 bilhões de reais. Ele não liberou, ele não empenhou, ele pagou 4 bilhões. Inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou uma sala na Câmara, no anexo 2 da Câmara, exclusiva para gerir os recursos do orçamento secreto. Escancarou, Carlão, vergonha banalizada. Essa semana a Comissão Mista de Orçamento, que é um colegiado do Congresso Nacional, aprovou uma lei que escancara o orçamento secreto e faz com que esse recurso, o orçamento secreto, seja pago pelo governo de forma obrigatória. Sim. Ou seja, os parlamentares querem dar um checkmate no governo, mas tudo isso não é para prejudicar o presidente Bolsonaro. É uma medida contra o ex-presidente Lula, que vem dizendo que, se for eleito, ele vai acabar com o orçamento secreto. E para evitar que isso aconteça, os parlamentares que não querem sair perdendo estão tornando o orçamento secreto permanente e não mais uma moeda de troca. Volto com vocês. Valeu. Artemisa e Carlão. Obrigada, Carlos Eduardo. Ótimo final de semana para você. Boa noite, até segunda. Valeu, gente, um abraço. 6h58, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A partir de amanhã, os agentes públicos estão proibidos de promover ações que possam afetar a igualdade entre os candidatos à eleição de outubro. A lei eleitoral proíbe, a partir deste sábado, nomear, contratar, demitir sem justa causa, remover, transferir ou exonerar servidores públicos. Também proíbe publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos governos estadual e federal. Ainda ficam proibidos os pronunciamentos em cadeia de rádio e de televisão fora do horário eleitoral gratuito. Os candidatos não podem comparecer a inaugurações de obras públicas. Estas são apenas algumas das exigências da legislação eleitoral a partir de amanhã. O eleitor pode ajudar a fiscalizar, sempre em contato com os canais de denúncia da Justiça Eleitoral, para que o pleito seja limpo e transparente, como é o desejo de todos. 18 horas. Agora são 7 horas em ponto, RT, fechando mais uma edição do 18 horas, sexta-feira fechando mais uma semana. Bom final de semana para você, ouvintes, e para você também, Artemisa. Boa noite. Para você também, mas antes de encerrar, ainda tenho uma informação da Fundação de Vigilância em Saúde, que segundo a Fundação, total de casos hoje de Covid-19, 445 novos casos. Só em Manaus, 348 novos
casos, com 49 pacientes internados, sendo que 5 em unidades de terapia intensiva. Uma ótima noite para você que acompanhou a gente. Valeu. Até agora, obrigada pela sua audiência. Até segunda. Tchau, tchau. Continue bem, continue em 100,7 até segunda. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.